Só tomar aqui um cafezinho. Bora. Gente, um ponto importante, né? Acho que antes da gente começar a pensar, de você começar a pensar em onde investir, em como fazer sobrar dinheiro, em olhar o seu orçamento e pensar o que você pode otimizar ali para conseguir sobrar algo e guardar, eu acho que tem um passo atrás super importante, que eu gosto de fazer isso na minha vida e que tem feito a diferença, até para me manter constante dos meus objetivos, que é fazer um panorama geral de como é que tá a minha vida. E é por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fala que a gente está ruim de dinheiro, que a gente está com alguma dificuldade de dinheiro, mas no fundo, isso é o acúmulo de várias coisas, de várias pequenas coisas na nossa vida que estão atrapalhando a gente de fato a sentar e conseguir focar nos nossos objetivos. Então, acho que antes de tudo, bora parar e se perguntar, né, como é que tá a minha vida? Quais são os aspectos que existem na minha vida e como é que eu estou em relação a cada um desses aspectos? Então, por exemplo, às vezes é uma sobrecarga de trabalho, é uma sobrecarga familiar que você está tendo. Às vezes a gente está negligenciando a nossa saúde. Eu acho que isso acontece muitas vezes, né? Às vezes é um relacionamento que está estagnado, é a falta, é a ausência de um parceiro dentro de um relacionamento. E é o que acontece quando essas nossas áreas estão em desequilíbrio e a gente ignora isso. Normalmente a gente não tem energia para planejar, a gente não tem energia para se organizar, a gente não tem energia para criar. Então, assim, no final do dia, muitas vezes a gente nem consegue começar a se organizar porque essas áreas que estão em conflitos, elas estão, de alguma forma, elas paralisam a gente. Então, quem é que aqui nunca passou, e aí eu digo, né, como exemplo, a por um término de um relacionamento, e a gente sabe o quanto, isso é só um exemplo, tá? Acho que tem saúde de filho no meio, acho que tem problemas com família. Quando eu olho para a minha vida, Gabriela, o que que eu começo a fazer um panorama e confirmar que realmente isso é muito verdade, né? Coisas que me trazem medo e que me preocupam e que afetam diretamente os meus objetivos financeiros se eu não tiver eles muito bem declarados. Primeiro, eu já passei por término de relacionamento e acredito que algumas de vocês também. Então, acho que o quanto isso afeta a gente emocionalmente ao ponto de fazer a gente não ter energia para se levantar da cama, nem para conquistar um sonho, nem para ser a melhor profissional no nosso trabalho. É, é, deixa a gente zero energia. Então, esse é um pilar da nossa vida que, quando isso desaba, e às vezes a gente não está preparada para isso desabar, dificilmente a gente vai conseguir, deixa eu olhar para o meu orçamento para guardar esse meu dinheiro nessa caixinha, para fazer sobrar um dinheiro para guardar, né? Não tenho filhos, mas tenho certeza de que, poxa, um filho quando adoece, com certeza desequilibra muito o emocional da gente. No meu caso, e acredito que muitas também, né? Quando os nossos pais, eles começam também a virar um pouco dos nossos filhos. Então a gente começa a ter muito mais preocupação, principalmente financeira, e às vezes isso acaba bloqueando muito mais a gente em vez de destravar e fazer a gente se planejar, se preparar melhor, né? Então eu converso com muitos amigos que têm hoje um pouco dessa responsabilidade de cuidar dos seus pais. E isso é um ponto que muitas vezes faz a gente travar e muitas vezes até se culpar por estar guardando um dinheiro, em vez de a gente conseguir ser uma pessoa mais planejada. Então, assim, no final do dia, se a gente não para olhar um pouco os aspectos da nossa vida, fica muito mais difícil a gente conseguir atingir o objetivo. Principalmente esses objetivos que são mais a longo prazo, quando envolve a questão do dinheiro. Então, acho que esse é um ponto super importante da gente avaliar. Por quê? Porque, assim, quando a gente avalia todas essas áreas, grande parte delas são coisas que a gente consegue controlar. E nem todas elas envolvem questões financeiras. Então, tem duas coisas, tá? Acho que a primeira é como é que eu analiso a minha vida sob um panorama geral. E aí tem uma ferramenta super legal que eu gosto de usar, que eu vou compartilhar aqui para vocês fazerem essa análise. Como é que eu olho para todos os aspectos da minha vida, vejo o que não está legal e que eu preciso me entregar um pouco para que isso melhore e a minha vida fique um pouco mais equilibrada, para que eu foque nos meus objetivos. E existem outros aspectos que são coisas que a gente não vai conseguir controlar e tá tudo bem. E para isso, ter os objetivos muito bem declarados
vão ser importantes para que a gente continue focada no objetivo. Isso também é outra coisa, até um pouquinho mais lá para frente eu vou trazer outro papo sobre isso. Então, um exemplo, poxa, que não nem tudo envolve dinheiro, é o que eu tô falando aqui, né? Então, eu e a Gabriela, inclusive, eu estava fazendo a roda da minha vida e eu estava vendo todos os meus aspectos, né? Financeiros, de saúde e tudo mais. Acabei de fazer vários exames. Eu fui, nossa, tô dando check aqui, tá muito bem em todas as áreas. Quando chegou no aspecto familiar e de amigos, aí eu comecei a dar uma nota mais baixa. Então, o que eu comecei a perceber? Que lá no nosso inconsciente, lá no fundo, esse incômodo já existia de, poxa, talvez eu não esteja dedicando tanto tempo para os meus amigos, é saudável estar com os nossos amigos, e nem com a minha família. Então, às vezes, não é, e não envolve dinheiro, né? Então, às vezes eu vou para casa do meu pai, vou almoçar com ele, vou passar o dia com ele. Esse é um aspecto que envolve dinheiro? Não envolve dinheiro. Mas caramba, se eu conseguir melhorar essa área da minha vida, isso vai me trazer muito mais motivação para que eu consiga continuar focada nos meus objetivos. Porque quando essas coisas acontecem, a nossa vida é assim, né? Nunca vai ser uma coisa linear. Esses desequilíbrios, eles tendem a afetar. E aí, quando afeta, já era. A gente não consegue ficar focada ali, ah, eu vou separar um dinheiro para guardar, vou separar, né? Então, tem coisas da vida da gente que a gente consegue melhorar e que vão ser importantes, por quê? Porque só motivação, ela não é o suficiente. Então, a gente, quando começa a falar de dinheiro e de investimentos, a gente fica super empolgado, super animado, mas isso tende a acabar muito rápido, porque quando a gente fala de investimentos, guardar dinheiros, isso são coisas que levam um pouco de tempo. Tem coisas que são mais a curto prazo, tem coisas que são mais a longo prazo. E aí, quando você se olha no meio do processo, às vezes o processo ele começa a ficar meio chato. E se não ficar chato, tá até estranho, tá? Porque você só vai conseguir ver esse dinheiro crescendo normalmente com um pouco mais de tempo. Então, só a motivação ela não vai ser o suficiente. Então, para isso que a gente vai precisar o quê? Também definir objetivos muito bem declarados. Essa questão dos objetivos eu também vou ajudar vocês nos próximos vídeos. Mas acho que agora o momento é como é que está a minha vida? Deixa eu pegar aqui a ferramenta da roda da vida. Vou dar notas para cada um dos meus aspectos. Então, vocês vão ver que tem uma ferramenta aqui, vocês conseguem baixar essa ferramenta. Vocês vão ver cada área da vida de vocês. Então, são perguntas que tem ali que vão balizar bem rapidinho, gente, é muito rápido. E vocês vão começar a dar notas. Então, 9, 10, 1, 5, 4. E à medida que vocês forem dando as notas, a roda da vida de vocês, visualmente, ela vai começar a aparecer. E aí você vai olhar aquilo ali, aquela imagem, e você vai saber onde é que você precisa melhorar na sua vida. E você vai colocar objetivos também que são intangíveis, que não são objetivos financeiros. Eu acho que esse é um passo importante para os próximos passos, tá? Então, faça a sua análise. Eu vou dar a ferramenta aqui para vocês, vou mostrar até como é que tá a minha um pouquinho. Faça essa análise e a partir disso, você já vai saber o que você vai também gastar energia nos próximos tempos, que vai ajudar você a equilibrar a sua vida para as próximas etapas, que a gente for definir ali os objetivos muito bem declarados, a gente saber exatamente quais são os objetivos pessoais que você quer, a questão dos investimentos, e saber se tem algum objetivo que vai estar relacionado também a esses aspectos que você precisa melhorar. Foi o que eu falei, né? Ah, relacionamentos familiares, às vezes vão pedir um pouco mais de dinheiro, às vezes não vai. Será que vale a pena montar um objetivo para isso? Dever de casa é esse, tá feito. Espero que eu ajude um pouco vocês. E aí depois a gente vai e segue nos próximos passos, tá? Beijos. Super facinho, gente. Essa aqui é a ferramenta chamada Roda da Vida. Então, o que que você vai fazer? Tá vendo aqui, ó, a imagenzinha, como é que é gerada? Essa aqui é a minha que eu já fiz. Então, eu vou avaliando todos os aspectos da minha vida. Então, a gente tem aqui quais áreas? Qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamento. Então, você vai fazendo essas perguntas reflexivas para si mesma e vai dando uma nota de 1 a 10. Então, plenitude, saúde, lazer. Então, por exemplo, saúde. Como andam seus níveis de energia física e mental? Faz exercícios, come bem, dorme bem? Seus exames estão em dia? Tem algum vício ou compulsão? Poxa, eu, Gabriela, desculpa, dei 10 porque eu acabei de fazer meus check-ups gerais, como me alimento bem, principalmente durante a semana. No final de semana eu como ali meu chocolate, né, obviamente. Então, dei 10 para o meu lazer, dei 9 para o meu pessoal, meu intelectual, caramba, estou estudando, fazendo minhas mentorias, tudo mais, meu emocional também, minha autopercepção, então eu faço muito isso.
Profissional, minha carreira, minhas finanças. Olha que eu botei 9, porque eu sou uma pessoa que eu boto a régua lá em cima. Contribuição, 8. Acho que eu vou até melhorar isso aqui. Eu tô 9, gente, desculpa. E aí, o que que pegou pra mim, Gabriela? Relacionamentos. Então, caramba, quando eu fui avaliar família, amor e social, olha como tá, 6. Tudo bem que no amor tá 9, então já deu uma melhorada. E social, 6 também. Então, quando eu vou aqui para a roda da vida, exatamente o social, olha para onde vai, e a família para onde vai também. Então, de toda a minha área da vida, os dois aspectos que eu preciso melhorar é o social e o da família também. Então, eu quero que vocês façam esse exercício para vocês também avaliarem onde é que o que que vai bem e a gente deve continuar fazendo. O que que você precisa parar de fazer e o que você gostaria de começar a fazer diferente. Porque quando a gente for definir nas próximas etapas os nossos objetivos pessoais, como os investimentos, essas definições elas vão estar diretamente ligadas com essa roda da vida, tá? E aí, mesmo sendo financeiro ou não, são coisas que vão impactar direta ou indiretamente os nossos objetivos financeiros. Então, dei uma avaliada para a gente começar a definir isso nas próximas conversas, tá? Beijos.